Ô, Cris, você falou muito do parto, né, que é gerar um livro, e quando a gente vê os grandes escritores, né, famosos, best-sellers, todos falam é, em algum momento sobre o que eles chamam de writer block, né, então o bloqueio do escritor, né, que é difícil, passam, porque também depende do momento de vida, né, e você lançou 3 livros, um livro a cada 2 anos, na verdade, 13, 15 e 17, né, então Sonho Grande, Abílio e Vicente Falcone, né, não entrando no mérito da história de cada livro, né, mas cada livro ele teve uma história de como você escreveu, o processo que passou, teve livro que foi mais difícil que o outro, como que foi esse processo para você? Sim, cada livro teve a sua dificuldade, né? O primeiro, digamos que ele estava na minha cabeça se desenrolando fazia muitos anos, né? E embora os 3 lá nunca quisessem participar de livro, não quisessem livro, nada disso, era uma história que fazia muito tempo eu apurava. Então, eu já conhecia muita gente envolvida e tal. Eu vou te dizer que, no fim das contas, ele foi, apesar de ser o primeiro, e de eu não saber a mecânica de como fazer as coisas, então, tipo, coisa simples, que eu não sabia, né? Ia anotando a bibliografia. Eu não fui anotando a bibliografia. Então, chegou no fim do livro que eu falei, gente, e agora para eu fazer a bibliografia? Tem que voltar tudo. Tudo. Então, um trabalho animal, bobo, né? Um trabalho assim, que não era para ter tido. Braçal, simplesmente braçal, e assim, de inexperiência, né? Mas era o livro que estava mais pronto na minha cabeça, assim, porque eu vinha há muito tempo pensando nele. Aí veio o Abílio depois, que era uma história. Eu já conheci o Abílio também e tal, já tinha feito matérias, não sei o quê. Mas naquele momento, aquilo aconteceu, você falou do negócio da vida pessoal, às vezes, né, tem um peso, né? A gente é humano, né? Eu brinco assim que jornalista pode não parecer, mas é humano, a gente é tudo gente, né? A gente sente as coisas e tal. E naquele ano, logo que eu comecei a fazer o Abílio, eu me separei. Então, tem até coisas práticas, tipo, tô mudando de casa, entendeu? Tô fazendo o negócio, mas mudando de casa, mudando de escritório, mudando de um monte de coisa. Então, eu tive um pouco o tal do writer's block. E aí eu falei, bom... E depois de um grande sucesso, né? Pois é, exatamente. Então, assim, mas me deu... Em algum momento eu tive um certo bloqueio, assim, e eu pensei, pô, eu tenho que mudar alguma coisa na minha dinâmica de fazer o livro. E aí, conversando com outro amigo que é escritor também, ele falou assim, que hora você está começando a escrever? Aí eu falei, eu leio jornal, vou fazer ginástica, não sei o quê, umas 10 horas eu sento e escrevo. Ele falou, por que você não tenta mais cedo? Tipo, logo que você acorda, antes de fazer qualquer coisa, vai escrever. E você vê que às vezes é uma mudança tão simples, né? Mas aquilo me desbloqueou mesmo. Eu comecei a escrever mais, e aí eu tinha um esquema que era o seguinte, quando eu estava muito encalacrada, eu me enfiava no mato, assim, tipo, uma semana, que era para dar aquele sprint, entendeu? Então eu dava muda de ambiente. Assim, exato. E aí, num lugar que eu vou ficar 100% focada naquilo, sem nenhuma distração, sem ninguém em volta, só pensando naquele negócio. E aí eu me lembro que eu fui para esse lugar, eu sempre ia para o mesmo lugar. E no Sonho Grande eu não precisei ir, mas no Abílio eu fui acho que 2 ou 3 vezes e no Falcone também. Eu fui e aí eu me lembro que assim, eu tenho sempre uma meta, né, de quanto que eu queria escrever por dia e tal. E aí, digamos, naquela semana eu queria escrever 25 mil caracteres. No dia que eu estava indo embora, eu estava no carro e minha mãe me telefonou. Aí ela, assim, e aí, filha, como é que foi, né? Tipo, conseguiu trabalhar, né? Bateu a meta? Aí eu falei assim, não, mãe, foi tudo bem. Pô, fiz mais de 30 mil caracteres. Ela assim, nossa, graças a Deus que eu tava achando que esse negócio não ia sair nunca. Então, assim, vai ficando uma agonia. Porque também é o seguinte, no primeiro, não é só que eu não tinha expectativa. Ninguém tinha expectativa nenhuma. No segundo, fica todo mundo assim, pô, será que essa mulher é banda de uma música só? Entendeu? Exato. Empreendedor, né? Tem isso também, a segunda empresa, se o raio vai cair no mesmo lugar. Exatamente. Ou você fala, eu tenho uma ideia de um produto, mas eu vou ter ideia de um segundo produto, de um segundo serviço. Então, assim, eu mesma me cobrava em relação a isso. E aí nessa época, aconteceu um negócio mágico. Tem uma peça que eu assisti já mais de 3 vezes, eu já assisti, que chama Alma e Moral, com uma atriz chamada Clarice Nisquier. É um monólogo em que ela faz uma avaliação da vida dela. E essa peça é um espetáculo. Essa peça, a primeira vez que eu assisti, ela pegou tanto para mim, tanto de um questionamento do que você está fazendo e tal, que foi talvez uma das coisas que mais me fizeram sair da exame
e me dedicar ao que eu tinha que fazer mesmo, entendeu? De eu entender, cara, meu tempo aqui foi ótimo, mas acabou, e eu preciso fazer outra coisa. E aí o que aconteceu foi assim, eu dou muita sorte nesse negócio de encontrar gente, né? É surreal. Aí um dia eu tava num evento e essa Clarice Nisquier estava no mesmo evento. Era um evento lá na RBS, em Porto Alegre. Quando eu vi, ela tava assim na fila do almoço na minha frente. Eu falei, eu vou tietar, né? Aí falei pra ela, falei assim, ai, Clarice, assisti sua peça, foi tão boa. E ela tava naquele momento começando uma peça, uma outra peça. E a Alma e Moral tinha sido, assim, foi um sucesso, ficou, sei lá, uma década em cartaz, um negócio animal para peça também, né? Que é um negócio tão difícil quanto o livro. E aí eu falei para ela assim, pô, agora você tá com essa peça nova, como é que é quando você tem um negócio que deu muito certo e você vai tentar um negócio novo, né? Aí ela falou assim, olha, eu aprendi com a Fernanda Montenegro que a gente não pode competir com a gente mesmo. E aquilo ficou na minha cabeça para sempre. Ela falou assim, olha, a Fernanda Montenegro parece que quando ela fez Central do Brasil, o trabalho que ela fez na sequência não deu a repercussão de Central do Brasil, mas o que daria a repercussão de Central do Brasil? Né? E ela falou assim, então assim, pô, a Alma e Moral foi ótima, me deu uma visibilidade, tá não sei quantos anos em cartaz, que legal. Só que eu gostaria também de fazer outra coisa. E pode ser que essa outra coisa não seja tão gigante quanto a primeira, mas eu tenho que fazer outra coisa. Eu não posso ficar fazendo sempre aquela coisa. Então, assim, aquilo que ela me falou, assim, foi libertador para mim. Eu falei, eu vou encarar desse mesmo jeito. Vou fazer assim, então assim, eu não vou ficar preocupada, vai vender mais ou vai vender menos. Cada história é uma história. O momento de mercado é diferente. Então, assim, não dá para comparar. O que tem que acontecer é eu ter satisfação com aquilo que eu produzi. Se vai ter o mesmo impacto ou não, putz, não tá na minha mão, entendeu? Então, eu acho que é nessa linha. Cada livro foi um desafio realmente diferente.